Oi? O consultório de família abre as portas para você entrar. Fique muito à vontade, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sua companhia para a gente é sempre um presente e queremos ser boa companhia para você também. Hoje nós vamos falar de casamento, mais uma vez. Esse é um dos temas principais aqui no consultório de família. Porque quando um casamento vai bem, a família toda vai bem, os filhos vão bem. E se surgem dificuldades, como sempre surgem, mas se o casamento vai bem, se o homem e a mulher estão afinados, as coisas andam muito melhor. E as situações mais difíceis tornam-se melhores de serem conduzidas. Porque duas pessoas pensam juntas, porque há amor, porque há compreensão, porque há interação, porque há uma expectativa de ajuda mútua e, de fato, acontece essa ajuda mútua e nós vamos passando pela vida com muita fortaleza, porque nós estamos acompanhados e bem acompanhados. E se estamos em Deus ainda mais do que nunca, as coisas se tornam muito melhores no casamento. Como a própria palavra de Deus diz que uma corda de 3 dobras é muito mais difícil de arrebentar. Mas, se nós estamos falando da união de um homem e de uma mulher num casamento e se essas cordas são frágeis, obviamente a fragilidade vai levar em situações difíceis a um estado de arrebentar com muito maior facilidade. E muitas vezes, quando nós já estamos com algum tempo de casados, quando as dificuldades surgem, nós ficamos pensando, e agora? Por que tudo mudou? O que aconteceu? E parece que não nos damos conta de que muitas vezes as dificuldades começaram a surgir lá atrás. Então, hoje nós vamos dar um pouco mais de atenção aos recém-casados, aos que casaram e agora estão fazendo a pergunta, e agora? Mas é claro que a nossa conversa vai ser boa para todos, para os que têm pouco tempo de casados, para os que estão já há muito tempo casados e até para quem está pensando em casar. Serve, portanto, para toda a família, serve para todos pensarem sobre algumas questões extremamente importantes na construção de uma família, de um relacionamento e que seja duradouro. Chega de nós pensarmos de que é assim em casa, se não der certo, separa. Esse discurso não é um discurso bem visto segundo a palavra de Deus. Deus não é Deus que une para separar. Deus não é Deus que une para dividir. Deus não é Deus que abençoa para depois retirar a bênção. Isso é alguma coisa muito mais séria do que temos pensado nos últimos tempos. Temos sido levados por situações adversas, sim, que muitas vezes a única coisa que resta para sobreviver é um afastamento, um divórcio. Não vamos entrar nesses detalhes, mas eles existem. Porém, nós temos entrado em situações muito difíceis no casamento porque não nos preparamos. Os noivos fazem listas de necessidades para a festa. Os noivos sabem o que querem e o que não querem na cerimônia. Os noivos sabem se querem festa, como querem os enfeites, o bolo, todas as recomendações, os convites, das coisas mais pequenas às coisas mais grandiosas. Todos sonhamos com isso e está tudo certo. Porém, o importante é manter uma lista em vista para manter o casamento e que seja na sua vida, na minha vida, na vida dos que estão em um casamento, em um relacionamento sério, que se dê para nós o que nós cremos desde tanto tempo atrás. Que sejamos felizes e, se é com Deus, felizes para sempre. Mas todo final precisa ter um começo com um pouco mais de cuidado. E é sobre isso que vamos falar hoje com a minha convidada, que é muito especial, já voltou aqui outras e outras vezes e está comigo mais uma vez, a terapeuta de família, Isabel Passos. Bem-vinda! Tudo bom? Obrigada, Darleide. Tudo bem, graças a Deus. É mais uma vez que a gente está aqui para servir, para contribuir, para que as pessoas possam viver melhor, para que elas possam entender melhor o seu companheiro, a sua companheira, de maneira que possam viver com mais tranquilidade, com mais plenitude, com mais harmonia. Então, essa é a intenção que a gente tem ao oferecer algumas luzes, alguns caminhos aqui. A gente sabe que nem tudo que a gente fala serve para todos, mas cada um vai pegando aquilo que serve para ele, né? Vai catando. É como você chegar num self-service, você não come de tudo, você vai escolhendo aquilo que te apetece, aquilo que faz sentido para você, aquilo que te faz bem, que se encaixa na tua necessidade. Né? Do mesmo jeito, quem nos ouve, né? Vai catando aquilo que é útil para ele. E sempre tem alguma coisa. Né? Pode não servir tudo, mas alguma coisa vai, poxa, era disso que eu estava precisando escutar. E é bom a gente ser instrumento para isso, é muito bom, é prazeroso demais. Que bom. Então, quer participar? Mande a sua pergunta para o nosso facebook.com/sem tabu, consultório de família.
consultório de família.nt. Sem Tabus é toda quarta às 11h30 da noite e você é o nosso convidado muito especial, viu? Sempre ali tem uma conversa boa, falando de sexualidade, de intimidade, numa direção que é bem importante de ser observada para a gente ter uma condição de vida relacional, conjugal, mais adequada. Isabel Passos, escolhemos falar sobre, pensando especialmente nos recém-casados. Qual é a maior dificuldade enfrentada normalmente pelos recém-casados? A dificuldade é a adequação da rotina, que muda completamente, né? É uma vida que você administrava sozinho e agora você tem que partilhar com o outro. Aí quem está nos vendo e nos ouvindo pode pensar assim, Darleide, mas a gente já partilhava na época de namoro. Não, mais ou menos, não é? Uma partilha mais ou menos. Agora tu vai dividir o mesmo banheiro, tu vai dividir o mesmo quarto, não é? Tu vai dividir a mesma cozinha, a mesma forma de dormir e acordar. Então, isso não é simples de ser feito, isso não é uma coisa que acontece naturalmente. Inclusive, é importante dizer que as pessoas, quando elas casam com uma expectativa de que os 2 primeiros anos serão os melhores. E aí elas descobrem que não, que são os piores. Uau. São os piores anos do casamento. Porque é o período da adaptação e é o período que eu começo a viver com o outro e ver do outro aquilo que eu não via antes. Ver o outro em situações que eu não via antes. Então eu não sabia como era que o outro se comportava nessa ou naquela situação. Sabe? Eu não sabia como era que ele se comportava de manhã cedo logo que acordava. Eu não sabia como é que ficava o humor dele na hora de dormir. Então, essas coisinhas, esses detalhes que parecem inofensivos, mas que no dia a dia, se não forem devidamente cuidados, podem se tornar um grande problema. É importante também dizer, Darleide, que a maioria dos casais enfrentam problemas que são inerentes à fase do ciclo vital que eles estão passando. Então, cada casal, por exemplo, no ciclo vital dos filhos adolescentes, vai ter problemas que são característicos e são peculiares àquela fase da vida. Não dá para você pensar de porque você está enfrentando um problema que você nunca enfrentou anteriormente, então porque seu casamento está com problema. Não é exatamente isso. Você está enfrentando problemas, provavelmente, característicos da fase que você está vivendo. Então, se você começa a entender que faz parte da fase, você se torna mais misericordioso com você e com o outro. E encontra melhores formas de administrar isso, ao invés de ir logo para o caminho que está tudo perdido. Na primeira fase do casamento também é assim. Por que muitos casais se separam logo nos primeiros anos de casados? Por que eles desistem? Porque nos primeiros problemas, eles acham que está tudo, sabe, que o casamento não vai dar certo, que são incompatíveis, que eles não vão se adaptar, que eles não vão se encaixar. E eles não param para pensar que essa dificuldade, essa administração das diferenças, esses conflitos que acontecem inicialmente, acontecem exatamente com a função de ajudá-los a amadurecer, sabe? Eu penso, tem um autor da minha área, eu não sei se ele ainda está vivo, a última vez que eu tive contato com ele já estava bem velhinho, eu acredito que ele não está mais vivo, porque quando eu vi ele estava com 90 anos. Mas ele diz uma coisa muito linda, ele diz que nenhum relacionamento humano, nenhum mesmo, nenhum relacionamento oferece para o ser humano maior oportunidade para o crescimento e para o amadurecimento do que o casamento. Tanto para separar quanto para ficar junto. Se esse casal ele já vem para a união conjugal com um amadurecimento emocional básico, ele vai ter condições de crescer dentro do casamento sem pensar na separação. Ele vai entender os conflitos, ele vai entender as dificuldades como oportunidade para amadurecer e vai dar o melhor de si para que o outro cresça junto com ele. Que é outra coisa que o Dr. Salvador Minutim, ele diz que o marido e a esposa têm exatamente esse papel de arrancar do outro o melhor que tem nele, mas ele também tem o papel de arrancar o pior dele. Então, a gente precisa também pensar a forma como eu estou me comportando, a forma como eu estou agindo, está fazendo com que o outro coloque para fora aquilo que ele tem de melhor ou aquilo que ele tem de pior.
todas essas questões precisam ser vistas e no início do casamento elas começam a aparecer. Aparecem muito as diferenças. Um outro fator, Darleide, que fica muito forte quando os casais se casam, são as diferenças de cultura familiar. Eu não estou falando, quando a gente usa o termo cultura, as pessoas atribuem muito a questão folclórica, a questão de uma diferença de estado para o outro. Não é isso. Cada família tem uma cultura e uma cultura pessoal, sabe? Ainda hoje, eu estava estudando um material para poder gravar para a rádio e uma das perguntas trazia exatamente isso, sabe? O sofrimento que aquele marido se encontrava, porque a esposa, ela ainda vai dormir na casa dos pais, ela ainda dorme na cama da mãe, sabe? Ela dorme na cama da tia, que é recém-casada. Ou seja, é uma família que foi construída em cima de uma cultura que a gente chama de emaranhamento, onde não tem, os limites e as fronteiras não estão definidos, não existe privacidade, não existe definição de individualidade de espaço. Então você imagine essa cultura familiar que se junta com uma outra, em que tudo era exatamente no seu lugar, cada um tinha o seu quarto, não entrava no quarto dos pais, a cama do casal é um lugar sagrado, ninguém toca. Você imagine juntar essas duas criaturas para agora construírem uma família e os hábitos dessa nova família, de como que isso é conflituoso. E ele trazia exatamente que só tinha 4 anos de casado e que desde o início sofria com isso. Então, você imagine, é preciso ser sensível, olhar para o outro. Se eu me disponho a me conectar com o outro, eu vou me dispor a entender a cultura do outro, me adaptar a ela, não é aceitar, não é concordar. As pessoas, aliás, eu vou até colocar uma diferença. Aceitar e concordar são coisas diferentes. Eu preciso aceitar, mas eu não sou obrigada a concordar. Sabe? Eu posso aceitar, respeitar o fato de que a família da pessoa é assim, de que os hábitos são assim, mas eu não sou obrigada a conviver com isso. Então, olha, tudo bem, na sua casa foi assim, mas aqui não vai ser assim. Eu gostaria que as coisas fossem diferentes, como eu gostaria que você me dissesse o que é que tem em mim e da minha cultura familiar, que você também não aceita e que você gostaria que eu fizesse uma mudança, para que a cultura dessa família que se formou seja construída de uma outra forma. Esse é o grande desafio, né? Concordar e aceitar acaba virando uma coisa só, e quando nós somos levados a nos posicionar, nós muitas vezes vamos como dizem algumas regiões do Brasil, com os pés nos peitos. O pé nos né? peitos. E então esse é um grande causador de conflitos. Sim, sim. E a gente precisa estar atento a essas questões que são nossas do dia a dia, se é no ambiente de trabalho, no ambiente de amizade, se nós enfrentamos as diferenças, como nós enfrentamos, mas pensa nisso no universo do casamento. Eu acredito que devo dizer agora, e quem sabe repetir ainda outras vezes, que casar é muito bom, que casar é uma experiência muito bonita, que casar e estar casado com uma pessoa e crescer junto com ela, aprender junto com ela, e amadurecendo juntos, ficando mais velhos juntos, tendo filhos, enfrentando os desafios, olhando para num dia e dizendo assim, gente, me ajuda que senão eu bato. Ou senão eu mato, sabe? Coisas assim acontecem, tá tudo bem, é da fogueira humana que vai queimando dentro da gente, levando em consideração personalidade, cultura, jeito de ser. Mas dentro do casamento, quando a gente vai vivendo junto e querendo acertar, a gente acerta. Querendo aprumar-se na vida, a gente apruma. Por isso o consultório de família tem essa proposta hoje mais uma vez. E durante todo esse tempo que nós estamos juntos, querendo falar de família repetidas vezes, de maneiras diferentes, trazendo por aspectos diferentes ou visões diferentes, mas caminhando no mesmo rumo, dizendo às famílias, vale a pena ser família, vale a pena estar casado, vale a pena você investir no seu casamento. Marido, acorda, vale muito a pena.
pena você estar nesse casamento apesar dos pesares. Esposa, também apesar dos pesares. Mas uma coisa é certa, a gente precisa olhar para si e ver que em nós há muitas questões que muitas vezes são os dificultadores, os itens que emperram alguma relação. Então, vamos prestando atenção na conversa de hoje. A minha convidada é Isabel Passos, terapeuta de família, e vamos então trabalhando questões que você, inclusive, pode se ver nelas e pode trazer para nós, deixando o seu recadinho na nossa página no Facebook. O que mais dizer sobre essa relação tão forte, tão profunda, mas tão desafiadora, Isabel? Então, Narleide, enquanto você falava, eu estava aqui exatamente me lembrando de que o homem e a mulher, eles se juntam e é interessante como cada um quer tratar o outro e lidar com o outro como se estivesse lidando com um igual. É igual, mas é diferente. Não é? É igual nos direitos, é igual no poder, é igual na autoridade dentro de casa, mas é diferente no sentir, é diferente na personalidade, é diferente na forma de olhar para o mundo, é diferente. Por exemplo, você pense, a sexualidade do homem, ela funciona por um viés, o da mulher funciona por outro. Só que a mulher espera ser tratada pelo homem com base no funcionamento da sua sexualidade. Mas o homem não entende como é que a sexualidade da mulher funciona. Aí ele trata muitas vezes a mulher com base no seu funcionamento sexual. E aí entra em choque. Por que eu estou dizendo isso? Pense só que para o homem, ele só precisa do órgão sexual e dos olhos. Está tudo certo com ele. Para a mulher, não. Mas se o homem precisa da visão, a visão é muito importante para a questão sexual masculina, por isso que é muito importante para a mulher se arrumar, se enfeitar. Ela demora, ela tem um monte de sapato, cada um de uma cor. Ela tem um monte de roupa colorida, bolsa colorida, porque ela tem uma necessidade de se enfeitar. E essa necessidade de se enfeitar que Deus colocou nela, colocou para se encaixar numa necessidade masculina que é a de ver e se encantar. Só que eles não levam isso em conta. E muitos homens, na hora que as mulheres começam a demorar para se arrumar, eles vão para a porta do quarto e começam a bater o pezinho. E ficam ali batendo o pezinho, eles se arrumam rapidinho, mas elas demoram para se arrumar. Porque dá trabalho escolher entre 20, 30 sapatos. Pega um closet, ele abre todinho, tá lá um monte de roupa, parece um arco-íris. Elas vestem todas e quando terminam voltam para a primeira. Não é? Então acontece muito essas diferenças. Quantos casais entram em conflito e não entram em conflito somente no início do casamento, porque desconhecem isso não. Passam a vida assim. É importante, Darleide, pontuar o seguinte, algumas questões que acontecem no casamento e algumas distorções, alguns ruídos na comunicação e na relação conjugal, acontece porque às vezes as coisas não são ditas. Por exemplo, eu me deparei com uma situação muito específica de um casal onde eles já estão casados há pelo menos uns 15 anos e somente nos últimos 3 anos ele descobriu que a esposa era Asperger. Ou seja, ele ficou pelo menos 12 anos casado com uma mulher incomodada com o jeito dela agir, incomodada com o jeito dela administrar as coisas, e ele brigava e ele exigia mudança, e quanto mais exigia, mais essa mulher sofria, mais a situação se agravava, e ele não sabia que estava lidando com Asperger, com alguém... Que é uma pessoa com... É um portador de não é bem a minha área, mas é um TEA, é um transtorno do espectro autista, né? Então, ele estava lidando com uma pessoa assim, que é muito específico. Imagino que para o autista tudo é literal, tudo é muito literal. Eu atendi um autista no consultório uma vez, filho de um casal que estava em atendimento, e como eu não lido com autista, e ele foi lá, e quando eu me aproximei dele, eu disse, eu queria ouvir o seu coração. Mas eu disse eu queria ouvir o seu coração no sentido de eu queria que ele falasse, que ele abrisse o coração ali para falar sobre os pais do sentimento e tal. Quando eu falei isso, ele abriu a camisa, 12 aninhos. Ele abriu a camisa e disse, coloque sua cabeça aqui, porque para o autista tudo é muito literal, tudo
é levado ao pé da letra. Agora você imagina esse casal nesse conflito todo e essa mulher que não sabia, ela não conseguia mudar. Não dá para mudar. Não dá para você, sabe? Não é assim que funciona. Isso está me fazendo pensar, só abrindo aqui um parêntese, que é possível que muitos casamentos estejam envoltos num grande conflito quando a questão considerada é: não gosta de mim, a gente não dá certo, nós somos completamente diferentes, e pode ser que um daqueles indivíduos seja somente uma pessoa que está adoecida. Adoecida, que tem, por exemplo, TDAH, Sim. que é difícil de fazer diagnóstico, que muitos adultos hoje sofrem disso e nunca foram diagnosticados com TDAH, mas são hiperativos e às vezes o sujeito não sabe lidar, entende? Então tem muitas questões que precisam ser consideradas. É óbvio que nesse caso são questões muito extremas e muito raras, não é? Mas tem situações do dia a dia mesmo, das diferenças que cada um possui, da forma de pensar que é diferente e que isso não é levado em conta. Meu marido costuma dizer assim, não adianta o homem ir conversar com uma mulher pensando em ter uma conversa de homem para homem, porque não é de homem para homem, é de um homem para uma mulher. O viés é diferente. É óbvio, sempre que se fala isso, é importante colocar que a gente não pode fechar e dizer todos os homens são assim, Sim. ou todas as mulheres são assim. É via de regra, mas isso pode acontecer de ser o contrário, por exemplo. O homem é extremamente sensível, sentimental, enquanto que a mulher é extremamente cartesiana, extremamente racional, objetiva, prática demais. Pode ser uma Darley da vida, né? Eu sou daquelas mulheres que não demora para se arrumar. Extremamente prática, objetiva, direta, sabe que não tem muita volta. Então, tem essas coisas que às vezes a gente não leva em consideração e aí meio que massifica, generaliza a forma de avaliar e de tratar. E não dá para ser assim. Exato. Cada casal vai ter a sua estrutura, o seu jeito. E cada homem também. Eu não posso dizer que todos os homens são frios e que todos os homens são rudes. Não, tem alguns que são muito doces. Não posso dizer também que qualquer homem, ao abrir o guarda-roupa, lá vai ter camisa cinza, azul, amarelinha para aqueles mais modernos, rosinha para aqueles moderníssimos, entendeu? Não é sempre assim. Tem homens que são muito vaidosos, que gostam de uma variedade maior, os métodos sexuais que a gente vê hoje. Para dizer isso. Dizer Isabel, é possível que um casal lidava com diferenças antes e via essas diferenças como algo que era atraente e depois essas diferenças podem transformar-se em algo que, em vez de unir, separe esse casal? A diferença deixa de ser um atrativo, um charme e passa a ser um problema? Tem uma possibilidade muito grande de que aquilo que era sedutor, sabe, na época do namoro, na época do noivado, passa a ser profundamente irritante depois que casa. Porém, Darleide, muitos casais não se dão conta disso, mas por que essa irritação passa a acontecer? Porque a forma que o que está insatisfeito encontra para linguagear aquilo que ele não consegue nomear de sentimento, de insatisfação dentro do casamento, e aí ele nomeia na irritação com a atitude do outro. E aí é que está, porque a reação do outro foi, mas eu sempre fiz isso. Por que isso só agora vai incomodar? Vai ser essa questão. A grande sacada está em estabelecer regras antes do casamento, sabe? Antes do casamento, para que ao casar não se queira mudar a regra do jogo com o jogo em funcionamento. É muito complicado, você já sabia que era assim. Então por que agora você está se incomodando? Algumas coisas que são muito graves, é importante que se, por exemplo, você percebe que o namorado é ciumento, ou o namorado tem o hábito de beber, né? O namorado é namorador, e você se iludir achando que depois que casar vai mudar, que você tem esse poder mágico, sabe? Frustração na certa, né? Que você é a Dini, a feiticeira que pisca o olho e está tudo certo. Não é exatamente assim que acontece. Vai ser frustrante, vai ser desgastante,
porque essa mudança não vai acontecer dessa forma. Agora, quem fez os combinados também deve honrar os combinados, né? Honrar. Obviamente que nós sabemos que as pessoas, nós não somos estáticos, nós não somos a mesma pessoa de um jeito só que faz a mesma coisa a vida inteira, a gente vai... Até porque, Darleide, não dá para pegar, por exemplo, fazer regras antes do casamento e achar que elas vão servir para todas as fases. Exato. Porque cada fase vai trazer as suas demandas muito específicas daquela fase. Então, eu não posso esperar que a demanda de um casal sem filhos, no início do casamento, onde é só eles dois, seja a mesma demanda de um casal com dois, ou às vezes até com um filho só, pequeno, demandando atenção, demandando cuidado físico. Eu não posso esperar. Os conflitos, eles vão ser diferentes. E à medida que essas crianças vão crescendo, que as fases vão mudando, essas demandas também vão mudando. Se vai mudando as demandas, vai mudando também a necessidade de mudar as regras. Exato. Entendeu? É importante fazer as negociações. Você tocou num ponto, Darleide, que é fundamental para qualquer casamento funcionar, esteja ele em que fase estiver. É o respeito aos acordos. Fez um acordo, você já tinha prometido que você não ia fazer mais isso. Então, como diz a minha amiga irmã Hilda, deu sangue na canela. Você tem que cumprir o acordo. Entendeu? Porque se você não cumpre, o outro se sente desrespeitado, desvalorizado. Então, é importante cumprir todos os acordos. Teve uma moça que outro dia escreveu, dando conta de um combinado que foi quebrado, quando, antes de casar, eles falaram a respeito de ter filhos e tudo certo, vamos ter filhos. Vai passar o primeiro momento, nós vamos ter filhos, num momento que acharmos que ok. E ela me escreveu dizendo que o marido agora disse, não quero ter filho não, tá bom assim, já estão com uns 3 anos de casados. Não quero não me vejo pai. Quer dizer, agora ele não se vê pai, né, desse casamento, onde ele é o senhor ali naquela relação e ela é a única a quem ele deve satisfação, mas agora um terceiro, um filho, não quero. Então, assim, ela fica extremamente triste, lamentando profundamente o fato de, será que eu não serei mãe porque meu marido não concorda? Eu não teria casado se eu soubesse que ele não tem dom para ser pai. Então, nessas questões, a gente precisa ser honesto, ser honrado e honrar a palavra. Isso é uma hora que a gente precisa dizer assim, palavra é para ser honrada. E especialmente numa situação tão delicada quanto paternidade e maternidade. Você segura só um pouquinho? Tá. O que é importante você segura? Porque nós vamos para o intervalo e voltamos ainda falando sobre isso. Acordos foram quebrados, você está prestes a quebrar acordo dizendo, olha, não aceito mais. Como? De que maneira? E o que você espera do outro? É bom pensar. Tá bom? Nós já vamos voltar logo depois de intervalo aqui para continuarmos falando sobre esse tema. Casei, e agora? E agora? Como é que as coisas funcionam? E agora, se não é mais somente o romance? Se surgem outras responsabilidades, surgem mais defeitinhos que talvez nós não percebíamos, os nossos aparecem. Agora aquela moça bonita talvez vai amanhecer sem maquiagem. Coisinhas pequenininhas assim podem fazer diferença e você não pensa nisso antes. Até já, é bem rapidinho a nossa ida e a nossa volta para ficarmos juntos aqui no nosso consultório de família. Até já! Tem revista Fique Leve para você que quer cuidar melhor da saúde. Quer uma ajudinha? Nós queremos, então, dar para você de presente a revista Fique Leve. Deixa eu folhear um pouquinho aqui com você. A revista Fique Leve assim, é um trabalho feito com amor, viu? De verdade, para falar de vida com qualidade. Olha só. Não é só uma revistinha, isso aqui são artigos, são estudos, com referências bibliográficas, com apoio de psicólogos, de médico, uma pesquisa feita com muito amor para ser enviada para você de presente. A revista Fique Leve é uma ajuda para você cuidar da saúde física, mental e espiritual. Tem questões, por exemplo, que nós tratamos aqui, depressão, como sair da depressão? Como lidar com esse tema que é tão frequente na vida de todos nós praticamente? E todos nós, de alguma forma, tem alguém próximo passando por uma depressão. Como é que ajuda? Como é que faz? Como é que sai dela? Como é o tratamento? Então, temos aqui algumas dicas bem pontuais, bem importantes, porque nós acreditamos que cuidar do corpo é cuidar do templo, que é o templo da morada do Espírito de Deus. Nós não somos apenas
corpo para manter uma estética, para manter uma vida, para viver e fazer coisas como se não tivéssemos algo muito maior, um propósito muito maior com a nossa existência. Deus é o nosso Criador, é o nosso mantenedor, é Ele quem nos sustenta, quem nos dá a vida, quer manter a saúde em nós com a instrução, com a orientação, mas nós entramos com a responsabilidade, né? E isso muitas vezes nós faltamos, com a responsabilidade de cuidar da nossa saúde. Isso é fato, todos nós. Eu, Isabel, você aí de casa, em alguma área nós estamos falhando, nós estamos beirando ali a irresponsabilidade com a própria vida. Então Deus nos chama para tomarmos mais ciência a respeito de quem nós somos e qual é o propósito da nossa existência. Por isso, o meu pedido para que você entre em contato e peça a revista Fique Leve, 0 operadora 12 21 27 31 21 no horário comercial. E a revista é absolutamente gratuita, comercial é só o horário, mas nós não vendemos, nós mandamos para você de presente, com a ajuda e o apoio dos Anjos da Esperança, que nos apoia em tudo aqui na Novo Tempo. Muito obrigada a todos vocês que são doadores, que são Anjos da Esperança. E a você que quer cuidar melhor da saúde, peça a revista, entra no nosso site novotempo.com/consultoriodefamilia.nt e pede a sua revista. Sem o NT, diz a minha produção, /consultório de família, ok? Então vamos que vamos falando sobre ser casado e estar casado. Casei, e agora? Uma das coisas que acontece bastante, já vou te perguntar, é que muitas vezes o marido pode dizer assim, olhando para a esposa, você está muito parecido com a sua mãe, você está igualzinha à sua mãe, ou às vezes é o contrário. Porém, segura essa, porque nós, antes de irmos para o intervalo, falávamos a respeito de um casal que quebrou um acordo. Quando eles casaram, teriam filhos. Depois o marido mudou de ideia e disse, não quero filhos. E aí você disse, Darlide, eu tenho uma coisinha a dizer. O que dizer sobre essa situação? Então, nessas situações é preciso verificar de forma bem atenta, de forma com muito cuidado, se não há dolo, se não há má fé nessa atitude. Se ele já não pensava assim, se ele já não tinha essa intenção e enganou essa mulher e essa esposa nesse sentido. Ele já sabia que ele não queria e ele não falou. Se isso aconteceu, é preciso que essa mulher seja muito firme. Que ela seja muito firme, que ela trabalhe com ele no sentido de atender também a expectativa dela. Ela tem um direito. Porque é um direito e um direito que quando não atendido, se há o desejo, se há o sonho da maternagem, é algo muito delicado para que a mulher não exerça ela tendo esse desejo. Ela vai ter que encontrar algum outro lugar, alguma outra situação para exercer essa maternagem, porque pode causar uma frustração muito grande. Muito grande. Quantas mulheres eu já vi. Você quer dizer algum outro lugar, alguma outra situação, como alguma maneira de suprir essa falta da maternagem? Outro lugar, por exemplo, uma mulher que não consegue ser mãe e aí ela descobre... eu já vi mulheres fazerem essa sublimação lidando com idosos, mas ela exercendo cuidado com alguém. Ela cuidando de sobrinhos ou cuidando de alunos, entende? Porque é algo que não é toda mulher. A gente não pode dizer assim, não, toda mulher tem a maternagem em si e ela vai querer exercer. Não, a coisa não funciona assim. Tem mulher que não quer ter filhos, que não tem esse desejo. Mas aquelas que têm e que de algum modo são impedidas de exercer esse desejo, essa maternagem, elas podem sofrer muito. Isso é fonte de um sofrimento psíquico muito grande. Nós temos vários exemplos na Bíblia disso, né? De mulheres que sofriam, ainda mais numa época em que era patriarcalista demais, né? E que a mulher era medida a partir da madre, né? Da capacidade de parir, né? E hoje não é diferente. Mesmo aquelas mulheres que são estéreis, que não têm filhos, elas não são olhadas com os mesmos olhos que uma mulher que produziu. Até porque a gente vive num mundo extremamente capitalista, é o mundo dos resultados, né? Então o filho acaba sendo resultado também. Mas se esse desejo existe e houve esse acordo antes do casamento, ela precisa reclamar esse acordo, porque não pode permitir o dolo dele, a má fé dele. Está havendo uma intenção, houve um desejo de enganar,
houve uma intenção de enganar. Então, isso não se faz, isso é desonesto. Difícil ela saber ou ele confessar que já não queria e mesmo em sabendo como fazer, como reagir, porque aí fragiliza muito essa mulher, né? Mas se isso foi tema de conversa antes do casamento, e isso ficou na conversa anterior ao casamento, chegou-se a esse consenso, então não tem o que discutir. Não dá para fugir. Não tem o que discutir. Camarada, vamos assumir a responsabilidade, camarada? Assume aí a palavra, assume o sonho. Aliás, e afinal de contas, é a sua mulher a quem você prometeu amar, cuidar, ser responsável por ela, cuidador dela, como ela de você também. Agora vai deixá-la no vazio do sonho da maternidade? Como? Você precisa ao menos dar uma mínima explicação, mínima não, uma grande explicação para essa situação, para esse não desejo da paternidade, né? Para que ela se convença com seus argumentos, mas sobretudo que esse argumento só se ele for montado numa estrutura de muito amor, para que ela te entenda e corresponda e abra mão de um sonho desse tamanho. Agora, ficar só, eu acho que eu não quero, ir adiando o sonho, ou dizendo não e dizendo não, como se fosse coisa de menor importância. Agora, não, né, gente? É importante dizer, Darleide, que numa situação dessa, não é interessante também ela devolver o dolo e a má-fé e se permitir engravidar sem o consentimento dele. Isso também não é bom. Isso pode ser muito desastroso. E nesses casos, o desastre pode ser maior não tanto para o casamento, mas para o surgimento dessa criança que pode passar por uma rejeição. Uma rejeição. Agora já não é mais você sendo rejeitado, já tem uma... já é um terceiro que não tem nada a ver. E a fala que diz, você é igualzinho a sua mãe, isso faz mal para a relação? Isso é uma maravilha, pensa numa coisa boa de escutar. Pensa numa coisa boa de escutar, você é igualzinho a sua mãe, você está falando igual a sua mãe. Engraçado, Darleide, eu tenho um pastor amigo, o pastor Demóstenes, é capaz de estar nos assistindo. Ele costuma dizer uma coisa, montou na égua, agora aguenta os cois. Não adianta, não tem para onde fugir, entendeu? O tempo de você ver que a sua mulher é igual à mãe dela era antes de casar. E o tempo de você estabelecer para ela que não gosta... Que não casou com a sogra. Não, já passou. Então agora você vai ter que aprender a conviver com isso. E é interessante que, Darleide, as pessoas elas fazem, às vezes, os seus resmungos, as suas reclamações, numa tentativa de desabafar. Não é inteligente, não é produtivo, não é na intenção de fazer a relação crescer. Ela tem o interesse é imediato, é impulsivo, é de desabafar o que está sentindo. É de colocar para fora algo que está incomodando. E espera que com esse desabafo, com esse resmungo, o outro se canse e mude só para não ouvir mais a reclamação. Pode até acontecer uma mudança como resultado disso, mas primeiro que não será uma mudança genuína. Sabe, será como você pegar uma bola de isopor, prender dentro de um copo com o dedo, botar água dentro e enfiar o dedo e prender a bola lá, pressionar para ela ficar lá. Fica no fundo. Na hora que tu tirar o dedo, a bola vai subir, entendeu? Então, na hora que a pressão em relação a essa pessoa acontecer, ela vai mudar o comportamento. Ela vai ficar meio que nem camaleão. Na frente do marido, ela age de um jeito. Não sei se você já viu algumas pessoas chegarem e dizer, nossa, mas fulana do lado do marido é uma, sem o marido ela é outra pessoa. Isso não é legal, isso não é legal. Isso está dando sinal de que essa pessoa não está sendo aceita, de que ela não está podendo ser ela. E isso é muito danoso para o ser humano. Agora, Darleide, é bom se fazer um parêntese a respeito desse ponto, porque eu vejo muitos pais se comportando assim com os filhos. Os filhos acabam gerando eles, porque de criança, a diferença de criança para a gente é só o tamanho, entendeu? Mas eles são ruins do jeito que a gente é, entendeu? Eles são espertos do jeito que a gente é, entendeu? São maldosos, eles sabem jogar, eles sabem manobrar, eles sabem ser convenientes. Então, muitos filhos acabam se comportando de um jeito em um espaço e se comportando de outro em outro espaço. Por que acontece isso? Porque aqui dentro desse espaço eu sou aceito me comportando do jeito que eu me comporto aqui, não. Então, obedece, por exemplo, na frente dos pais, às vezes na frente dos pais, com tudo quietinho.
Aí, quando é na escola, bota a escola abaixo, não é? E aí os pais vão lá, não, meu filho não faz uma coisa dessa. Então, isso acontece também quando relação- alguém me pressiona a ser diferente daquilo que eu sou, mesmo na fase adulta, a minha reação normal é essa. É essa. Ser uma coisa aqui, outra colar, Manobrar. mas não ser eu mesma. Não é você mesmo, você assume um personagem, entendeu? E aí isso não é legal. Esse casamento não está sendo pleno, não está sendo intenso, se eu não posso ser eu mesma, entendeu? Se não há um lugar para mim. Para ter um lugar do lado dessa pessoa, eu tenho que criar uma outra situação, uma outra pessoa, porque essa ele não aceita. Então tem uma rejeição profunda aí por trás. Sabe que um dia nós estávamos fazendo um programa ao vivo, acho que era no Rio de Janeiro, e não para televisão, né, naquele ambiente, e uma mulher escreveu ali, naquele ambiente, eram perguntas respondidas na hora, e então ela escreveu dizendo que o marido muitas vezes a chamava de botijãozinho de gás, porque ela estaria com um pouco de sobrepeso e gordinha, etc. E aquilo a incomodava demais. E assim, isso é muito agressivo, qualquer coisa do gênero. É magrela demais, baixinha demais, sei lá o quê. Você é pequenininha, parece um banquinho, um tamborete, coisas do gênero que o valha. E ela se sente extremamente ofendida. Imediatamente ela pensa, meu marido me rejeita, meu marido não gosta de mim, meu marido não, sabe, me despreza e etc. Isso afeta todas as outras áreas, certamente. Mas isso que você disse me chama a atenção para justamente pensarmos que muitas vezes esse indivíduo está dizendo na intenção de que ela acorde e ele só usou de crueldade para dizer algo que poderia ser diferente. Amor, vamos fazer um plano aqui de uma alimentação mais saudável, vamos fazer uma atividade. Seria diferente, né? Para alcançar o mesmo objetivo. Mas a nossa crueldade, na pressa de algum resultado, vai atropelando, matando sentimentos, abafando emoções, causando tragédias na vida do outro. Sempre, o que foi? Por que está chorando? Olha, Não diz nada demais? Olha, Darleide, essas coisas são engraçadas. Porque, assim, tudo depende de como é que esse sujeito, ele já se vê. Se de repente o que ele escuta encaixa na forma como ele já se vê, a ofensa se torna maior. Pior ainda. Pior ainda, entendeu? Porque assim, eu estou me lembrando aqui de duas situações muito pessoais, minha e de Jocélio, que me fazem... Eu sempre fui gordinha. Então, desde criança eu sempre fui gordinha. Eu não conheço a minha imagem no espelho magra. Eu não conheço, eu não tenho essa identidade. Eu hoje sinto necessidade de perder peso por uma questão de saúde, a idade vai chegando, as articulações... Quando criança era até bonitinho, Entendeu? e vai ficando, não tinha. né? Mas eu me lembro de duas situações em que essa diferença de peso foi muito útil e foi muito engraçado ao mesmo tempo, a forma como a gente lidou. A primeira foi uns bons anos atrás, quando o nosso carro caiu num buraco e cortou o pneu. E aí o carro tinha sido alinhado e eles tinham apertado bastante com aquelas maquininhas que apertam os parafusos da roda, e estava bem apertado e meu marido não conseguiu folgar. Aí eu disse, querido, eu tenho uma solução. Bota a chave de roda que eu vou subir. Aí eu subi, 50 quilos não faz a roda, não faz o parafuso girar, mas 80 faz. E aí eu folguei o parafuso. Tudo certo, passamos, achamos super engraçado. Quando foi agora, na viagem para os Estados Unidos, nós chegamos aqui em Guarulhos e aí fomos arrumar as malas. E aí tinha que caber os DVDs dentro da mala. E aí tirou um monte de coisa, colocamos, quando foi na hora de fechar, cadê a mala fechar? Volta aquela velha ideia. Senta, Isabel. Não, aí ele foi. Dessa vez, aí aquilo que você faz como um favor se torna obrigação depois, viu? Aí ele foi e disse assim, querida, eu já tenho 3.000 razões para ser casado com uma mulher gordinha. Agora eu descobri mais uma. Senta na mala. Se isso fosse um problema para mim, se o fato de ser gordinha eu já tivesse como uma dificuldade de autoimagem, nossa, teria sido trágico. Mas como ele sabe que eu lido bem com isso e que isso para mim não é um problema de saúde.
Mas não é um problema de autoimagem. Não é um problema de autoimagem. Então, ele brincou e eu me senti elogiada. Pelo contrário, eu me senti amada e valorizada, porque mesmo gordinha, meu marido gosta de mim e sempre gostou. Então, tudo depende, aquilo que é dito vai depender muito de como é a relação, do conteúdo dessa relação, do conteúdo desse sujeito que está escutando, sabe? Porque aquilo que não é ofensa para você pode ser terrivelmente ofensivo para o outro. Claro que tem a ver com a maneira como aquele moço falou, né? A comparação que ele fez, a maneira jocosa. O seu marido fala de um jeito carinhoso, você já tem essa intimidade, ele sabe que isso não é agressivo, ofensivo, algo do gênero para você, mas então, assim, o cuidado com as palavras, o cuidado com a maneira como se diz determinadas coisas, vale para a vida inteira, de qualquer maneira, né? A vida inteira. E comparar a filha com a mãe, tá comparando só no aspecto negativo? Por que não compara nos aspectos positivos? Nos aspectos positivos, entendeu? É essa a questão, porque inclusive tem aí uma crítica à mãe, à sogra, que é pesado. Aí a mulher que ouve isso, ela se ofende duas vezes. Ela se ofende por ela, que está sendo criticada numa atitude, e ela se ofende também porque ela percebe que há uma rejeição em relação à mãe. Há uma crítica também em relação à mãe. É duplamente criticada, pobrezinha. Duplamente criticada, entendeu? Amiga, tem um texto aqui do livro O Lar Adventista, da escritora Ellen White, diz assim: os que não estão dispostos a adaptar-se ao temperamento um do outro, bem como a abandonar desagradáveis divergências e controvérsias, não devem dar o passo do casamento. Isso é sério, gente. Isso é muito sério. Eu gosto dela. Um dia eu vou dar um abraço nela. Porque ela diz coisas que às vezes a gente fica rodeando para dizer, e ela vai lá e ela diz. Algumas pessoas realmente nunca deveriam ter casado. Nunca deveriam ter casado. Porque elas não estavam prontas para isso. Elas não estavam prontas para tolerar. Elas não estavam prontas para amar. Elas não estavam prontas para respeitar, elas viveram a vida em torno do próprio umbigo e agora elas se veem obrigadas a dividir a vida com uma outra pessoa e não há lugar na vida dela para uma outra pessoa. Ela vive em torno dela mesma. Então, quem não tem condições de abrir mão, de renunciar, de doar-se, de relevar, quem não tem a capacidade de relevar, por favor, não case. Não case. Se você é daquelas que birra, que quer ter razão sempre, sabe? Daquelas que a última palavra é a sua, daquela pessoa que nunca abre mão de um desejo seu para atender o outro, por favor, não case, porque você vai sofrer e vai fazer outras pessoas sofrerem. Entendeu? Tem mais aqui, que não é fala do mesmo livro, mas diz somente quando a pessoa é aceita, que é parte de uma das suas palestras, não é? Somente quando uma pessoa é aceita e amada é que ela se torna capaz de mudar. Capaz e estimulada a mudar. Estimulada a mudar. Estimulada a mudar. Ele já me aceita, mas, poxa, eu vejo que isso que eu faço dói nele, incomoda. Então, por amor ao outro, eu mudo sozinha. A mudança é sempre um movimento de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Todas as vezes que a mudança é executada de fora para dentro, ela é executada, mas ela opera também uma violência, sabe? O outro se sente violentado, é mutilado. O outro é mutilado, porque ele não queria e ele não estava preparado para ser daquele jeito. Darleide, para a gente que trabalha em consultório, quantas vezes eu me deparo com situações lá em que eu vejo, cara, essa pessoa precisava fazer isso, eu preciso dizer isso para ela, mas quando eu introduzo o assunto, mas a gente só falta ver e pegar no tamanho da couraça que surge de defesa. O que a gente faz numa hora dessa? O terapeuta é obrigado a recuar, ele precisa recuar. Porque se ele tentar trazer o conteúdo, ele vai violentar o outro. Ele não estava pronto para aquela mudança, ele não estava pronto para ouvir isso. Assim como nós temos que ter esse cuidado com o paciente dentro do consultório, dentro do relacionamento, você precisa ver, peraí, o outro está pronto para essa mudança? Mas você está demorando. Há quanto tempo? Tem gente que diz assim, tem 20 anos que eu espero você mudar. Aí, quando o outro muda, quando o outro começa a crescer nessa ou naquela direção, aí lá vem
a pessoa e faz? Agora, só agora. Além de rejeitar, de desvalorizar o esforço do outro, ainda tem o fato dele não considerar, poxa, ele não mudou antes porque ele não conseguiu, não foi porque ele não quis, porque ele não conseguiu. Darleide, você não age hoje, a culpa que você sente hoje por algo que você deixou de fazer no passado, ela é injusta. Por que ela é injusta? Porque você sente culpa com base nos recursos que você tem hoje, com base no conhecimento que você tem hoje. Se você for parar para pensar nos recursos que você tinha naquele momento em que você agiu dessa ou daquela maneira, você vai descobrir que você não tinha recurso para agir de forma diferente. Que os teus recursos só te possibilitavam agir daquela maneira. Entendeu? Portanto, não adianta você ficar exigindo, cobrando uma mudança. Uma outra coisa é a gente respeitar mesmo o tempo de mudança. Tem um livro de Dr. Boscolo, que o título do livro é O Tempo dos Tempos, que é exatamente o tempo dos tempos terapêuticos. A gente precisa entender isso. Cada sujeito vai ter o seu tempo de maturação, o seu tempo de mudança, de se dar conta de, não, isso aqui por aqui não está legal. É óbvio, Darleide, que a gente não está lidando aqui, a gente não está falando aqui de coisas macros, como é o fato de um adultério ou de... Uma violência muito Uma grave. violência, de uma dependência química que desorganiza, que destrói. Não se está falando, por exemplo, de uma pessoa que tem uma compulsão para comprar e que destrói a vida financeira da família toda. Não se está falando dessas situações extremas. A gente está falando dos micros, sabe? É daquelas coisinhas do dia a dia e que muitas vezes acabam gerando coisas macros porque você não tem sensibilidade para lidar com a limitação do outro. O outro ainda não está pronto para fazer isso. Ele ainda não sabe, ele vai aprender. A gente tem que fazer isso com as crianças, a gente tem que fazer isso com os adultos. Tem que ter essa misericórdia, porque a gente precisa olhar para o outro olhando para a gente mesmo. Como é que a gente quer que o outro lide com as nossas limitações? É no mesmo ritmo? É fazendo a mesma pressão? Eu acho que tem uma atitude que é importante em todas as relações e no casamento ela é fundamental, que é a atitude da empatia, de eu me colocar no lugar do outro. Como que eu me sentiria se eu agisse assim, sabe? Se o outro agisse assim comigo, sabe? Se eu estivesse na posição invertida, como que seria para mim? E isso tem muito a ver com o recurso individual, né? Sim. Tem o recurso individual e emocional da esposa. Por isso que a gente fala tanto em trabalhar, e você acaba de dizer, né? Olhar para si, ver a partir de si, até mesmo as questões macros. Se uma pessoa que está envolvida nela tem recursos suficientes para se colocar melhor nessa situação, ela soube entrar e ela vai saber sair. Darleide, eu posso com dizer menos uma coisa, prejuízo. Posso dizer uma coisa Claro. com sinceridade? Sim. Eu acho que todas as pessoas, antes de casar, elas precisavam passar por um processo terapêutico. É possível, sim. Porque elas precisavam enxugar o chão. Elas precisavam ir para o casamento com suas questões pessoais resolvidas. Verdade. Mas o que acontece? Muitas vão para o casamento com a expectativa de que o casamento seja a cura para seus problemas pessoais. Dó. E aí, poxa vida, neguinho e branquinho se ferra nisso aí, sabe? Porque não dá, não vai, não rola. Casamento feliz é composto de duas pessoas que já são felizes sozinhas. Eu não posso casar para ser feliz. Eu preciso casar porque eu já sou feliz. O outro precisa casar comigo porque já é feliz. Sabe? Isso. Todas as questões pessoais já precisam estar resolvidas. Porque o casamento não é lugar para resolver isso. É óbvio. É óbvio. Não sou nenhuma ingênua e nem irresponsável de pensar que um processo terapêutico antes do casamento Vai resolver tudo pela frente. Tudo vai enxugar tudo, porque não vai.
Porque o que pode acontecer? Depois da experiência conjugal, nas suas experiências, na vivência conjugal, você pode ser remetido para vivências infantis que você nem tinha conhecimento que existia. Então, isso pode acontecer. Mas, pelo menos daquilo que é macro, sabe? Daquilo que eu já conheço, daquilo que eu tenho já ciência de que é um problema para mim, eu preciso resolver antes. Uma outra coisa, Darleide, é qual é a motivação do casamento? Muitos casais enfrentam problemas já no início do casamento por causa de motivação errada, porque casaram por motivos errados. Casaram para se livrar de um pai abusador, casaram para se livrar de um pai ou uma mãe que castrava demais, que controlava demais, entendeu? Casaram para enricar. Casaram para dar satisfação, que já estava namorando há muito tempo. Há muito tempo. Né? Enfim, tantas questões. Obrigada, Isabel. Deus abençoe a você. A gente volta no outro dia para a gente continuar conversas assim e fazer a todos nós pensar a respeito da nossa condição enquanto casados, enquanto família. Muito obrigada. Deus abençoe. Sucesso para você. Amém. É isso. Muito obrigada por sua companhia também. Cuide melhor de você, do seu casamento, do seu relacionamento, da sua família. Cuide de vocês. Cuidem-se. E quando eu dizia agora há pouco a respeito de recursos pessoais, até nas questões macro, me lembro de uma história que acabei de receber de um casamento já de longa data em um homem que não compreendia a necessidade de mudanças importantíssimas para aquela relação, mas um dia, lidando com uma mulher muito centrada, com uma mulher muito coerente, com uma mulher muito cristã, de muita oração, mas pondo limites nessa relação como deva ser, porque há mulheres cristãs e homens cristãos que acham que por serem cristãos precisam se colocar de uma maneira muito baixa numa relação e isso não tem ganho para ninguém. Um dia ela recebe uma ligação do marido dizendo assim: não sei o que aconteceu, mas eu quero dizer a você que alguma coisa em mim está mudando e eu preciso dizer para você que a partir de hoje eu vou ser um novo homem. Eu sinto Deus falar comigo e chegou a minha hora. E disse para ela: você quer casar comigo outra vez? Foi lindo aquele momento, e é lindo um momento como esse, mas foi o tempo dele, com uma mulher que tinha recursos internos para esperar essa mudança, mas sem mendigar, sem se desesperar, porque quando bate o desespero, aí falta sabedoria. Beijo, até o próximo encontro aqui no Consultório de Família.